dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tá? E hoje, nosso tema é o comércio, rede de transporte e comunicação. Então, são os 3 pontos que vai finalizar aquele conteúdo, né? O capítulo todinho de industrialização, espaço industrial, comercial e as redes de transporte. A princípio, durante o século XX, sobretudo a partir da década de 70, a industrialização brasileira avançou bastante, né? Esse avanço se deu, obviamente, por conta da questão do ciclo do café, de todo o capital que foi gerado, então houve uma industrialização. Essa expansão, resultou em transformações tecnológicas que intensificou a produção dos manufaturados, ou seja, os produtos que eram manufaturados passaram a ser industrializados. Então, houve um progresso diante de tudo isso. Entretanto, os produtos básicos do setor primário são os principais responsáveis aqui no Brasil com relação ao comércio que ele estabelece em outros países. Um grande exemplo disso seria a Rússia, que é nosso maior consumidor da carne bovina, ou seja, o Brasil exporta muito para a Rússia em relação à carne bovina e também exporta para outros países. Então, vamos entender o que é o comércio, certo? O comércio denomina-se a atividade que consiste na compra e venda de produtos. Todos os produtos que são comercializados, seja eles comprados ou vendidos, eles são tidos como mercadorias. O comércio ele se classifica de 2 pontos, o interno, o comércio interno e o comércio externo. Então, são 2 pontos que o comércio se classifica. O comércio interno, ele se realiza dentro do país. A princípio, o comércio interno brasileiro ele se tinha muito em relação à ideia dos caixeiros viajantes, que traziam mercadorias de outras regiões para determinados pontos. Então, o comércio inicial era feito em virtude dos caixeiros viajantes. Depois, em meados do século XX, esse comércio começou a mudar. E mudou como? Começou a se perceber que as regiões elas estavam muito limitadas. E aí passou a ser um pouco mais ilimitado. O avanço industrial foi o que permitiu tudo isso. Ou seja, antes a gente tinha só o comércio das mercearias, aqueles pequenos supermercados. E de repente, agora nós temos em todas as cidades, não só nas capitais, mas os grandes mega supermercados. Então, isso foi uma integração regional dentro do próprio país. Então, isso sim é um comércio interno. O comércio exterior, ou seja, o comércio que é feito entre países, já vem aí para um outro ponto, ele representa a compra e venda de mercadorias por país, Normalmente são feitos desta forma. Os produtos são vendidos, por país, isto é, são exportados. E essas exportações elas se classificam de acordo com o grau de tecnologia envolvido na situação. Vocês vão ver aqui no próximo slide, que a classificação desse comércio exterior, ele, de acordo com as Nações Unidas, ele se desenvolve e desenvolve também os países, e eles podem avaliar isso. E como é que eles avaliam? Os países mais desenvolvidos, eles exportam produtos de alta tecnologia, produtos hiper mega desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, eles costumam exportar produtos de baixa tecnologia. Um grande exemplo nós vamos ter aqui, Estados Unidos e Japão e Alemanha, Esses países aí, eles exportam produtos hiper mega industrializados, hiper mega revolucionários, de alta tecnologia. Já o Brasil, ele exporta sim, mas ele é de baixa tecnologia. Boa parte dos produtos que o Brasil exporta são produtos agrícolas, então não tem uma certa tecnologia nessa exportação. Vai ter também outros produtos? Vai, mas não com tanta
intensidade, como os produtos básicos, os produtos de baixa intensidade tecnológica. O comércio exterior, ele também, né, vai estar aí essa ideia de comercializar com outros países, ele vai se dividir em duas coisas: exportação e importação. São duas coisas bastante importantes para o comércio e o desenvolvimento econômico de todo o país, né? Essas duas aí são atividades relacionadas à entrada e saída de produtos, bens ou serviços de um país. Ambas podem se envolver em compra, venda ou também em doação, né? Os países também podem doar mercadorias um para o outro. Isso aí vai depender das suas relações diplomáticas e políticas. Vamos entender aqui a questão da exportação, tá? As exportações, elas se referem à venda, o envio de doação de produtos e serviços para outro país. É, portanto, a saída de mercadoria. Ou seja, é todo produto que o país vende para um outro país, tá? As exportações, principalmente quando elas ocorrem, é porque as empresas, elas decidem, né, que é hora de crescer economicamente. Então, quando é que ela decide isso? Quando é que esse ponto ele aflora, vamos assim dizer? Quando um país, né, uma empresa, ela já abrangeu todo o seu mercado interno. Então, se ela já abrangeu todo o seu mercado interno, qual é a dela agora? Partir para o mercado exterior, para um outro país. Com isso, ela vai estar ampliando suas relações comerciais, né? E vai estar tendo um crescimento econômico. As exportações, elas podem ser, de acordo com o mercado, né, de relações exteriores, de duas formas: direta ou indireta, certo? A forma direta, né, é o faturamento do próprio produto. O produto é exportado, é faturado, é vendido, é comercializado pela própria empresa. A empresa já sabe aonde quer chegar, já sabe quem é o seu público-alvo. Então, o que é que ela faz? Ela mesma comercializa, ela mesma faz o comercial, ela mesma vende, ela mesma processa, ela mesma faz a entrega. Então, ela, de forma direta, ela faz todo o papel. O bom disso é que o lucro dela vai vir todo para ela, então é algo significativo, né? Isso é uma forma direta. A forma indireta da coisa acontecer é a realização de venda de produto. Ela ocorre por uma empresa que decide vender para um outro país, abranger o mercado exterior, mas ela não sabe como fazer. Então, o que é que ela faz? Ela simplesmente contrata uma outra empresa que vai fazer essa ponte dela entre outro país, né? Há uma perca nisso, mas também é muito ganho. Por quê? Porque da forma direta, o lucro fica unicamente com a empresa. Já de forma indireta, o que é que ocorre? Vamos supor, né? Eu tenho uma empresa e eu quero abranger o mercado exterior, mas eu não sei como fazer isso. Então, eu contrato uma outra empresa que vai levar uma porcentagem de lucro, né? Mas essa outra empresa vai me fazer a ponte com o mercado exterior, fazendo com que eu não perca o meu lucro total. Talvez se eu vá direto, sem saber, eu me perca pelo caminho. E essa perca pelo caminho vai fazer você perder dinheiro. Então, no mercado econômico não dá, né? No mercado comercial não dá para estar perdendo dinheiro. Então, em vez de perder um total, é melhor eu perder uma porcentagem para uma outra empresa contratando ela, para que ela crie a ponte. Mas futuramente, eu já sabendo o caminho, aprendendo o caminho, né? Eu posso passar a comercializar de forma direta. Mas a forma indireta é essa coisa que acontece. Então, é importante também, né? Eu botei esse slide aqui, gente, porque tá na hora já de começar a introduzir assuntos que futuramente vocês vão abranger de forma mais profunda, que é sobre a globalização, que tem tudo a ver com essa ideia da gente de comercialização do mercado exterior e interior, né? A gente sabe que a globalização é um processo
que já vem de longas datas, né, e que move muito o mercado econômico mundial. Essa imagem aqui, ela é interessante porque ela mostra para vocês que o mundo está globalizado, o mundo está conectado, né? E o que faz esse mundo conectado faz o mercado comercial girar, né? Seja de diversas formas. Então, a globalização, ela traz isso para o mercado comercial, né? O mercado econômico. Ela traz essa ideia. Vai ter seus pontos negativos? Vai. Mas na frente a gente vai discutir os pontos negativos. Mas, a princípio, a globalização é algo que faz com que o comércio, né, exterior, ele seja muito abrangente, seja muito mais importante até do que o comércio interior. Lá vai eu, passando tudo. Vamos agora para a questão das importações, né? Refere-se à compra ou recebimento de produtos de outros países, ou seja, quando a gente importa, a gente não tem, a gente compra de outro país, né? É, portanto, a entrada de mercadorias e serviços estrangeiros no nosso território nacional. No caso, a gente usando aqui o Brasil como referência. Olha um ponto importante nessa parte, ó. É muito difícil um país ser autossuficiente, gente. Não existe países autossuficientes na produção de todos os produtos. Então, querendo ou não, seja lá potência econômica mundial, Estados Unidos, ou seja lá o país mais pobre do mundo, eles vão estar importando mercadorias, vai estar sempre comprando de outros países. Por que isso? Porque é importante, porque faz com que o mercado gire. Então, é de suma importância que isso ocorra, certo? E nenhum deles será autossuficiente. Segundo o manual, né, de importação elaborado pela Unesp, há 3 fases básicas da importação, que é a administrativa, a cambial e a fiscal. É bem interessante isso. Olha, a administrativa, vou usar um exemplo aqui. Vocês sabem que tem lá aquele site maravilhoso que a gente ama, o Wish, né? Que tem um monte de coisas diferentes, que a gente vê em todos os lugares do mundo, menos aqui, e que é barato. O importante é barato, né? Porque quando eles pegam uma mercadoria lá, no valor deles, e converte para a nossa moeda, a gente vê que é barato. Então a gente diz, não, vou comprar. Então, quando você entrou lá no site, viu lá aquele celular de última geração, baratíssimo, comprou, massa, perfeito. Aí o que é que você faz? A princípio, o site recebeu tudo aquilo e vem para a parte administrativa, que é uma autorização do processo de importação, ou seja, é um documento que eles elaboram para poder fazer com que a mercadoria saia da loja em direção à casa de vocês, né? É feita com um acordo de operação com um tipo de mercadoria que é importada, ou seja, vamos dizer que seja um celular. Tem que ter uma garantia, tem que ter um seguro, tem que ter certas coisas. Já, vamos dizer que seja uma roupa. Já não é um produto de quebrar, né? De se danificar tão rápido. Então, ele tem que ter todo esse tipo aqui, descrevendo tudo bem direitinho. Nessa fase, gera a licença, ou seja, um documento, uma nota fiscal, né? Vamos dizer que a gente foi na hora e comprou, teve uma nota fiscal, então gerou essa licença. E aí, parte para a parte cambial. O que é a parte cambial? O pagamento. A gente já viu lá que saiu baratinho, então eles emitem para a gente um boleto, ou faz o débito lá no cartão, e essa parte aqui é feita. Ou seja, o pagamento é elaborado, né? É feito. Depois disso, a mercadoria já saiu da loja, já foi feito o pagamento, a mercadoria saiu da loja e vem para a alfândega. E aí, ele viaja, como vocês viram, de navio ou de avião, mais velho. Aí chega na parte fiscal, ou seja, na parte que a alfândega vai conferir a mercadoria, de acordo com a documentação enviada. Nessa fase aqui do despacho aduaneiro, né, que é feito na alfândega, há um recolhimento de tributos. E o que são esses tributos? Os impostos de importações. Só que, quando a gente comprou lá no site, que a gente viu aquele valor baratinho, esses tributos não estão inclusos. Então foi muito barato, ficou muito bom pra gente. E aí o que é que a gente faz? Compra, né? Aí a alfândega faz o quê? Segura a mercadoria. Fica lá. Ninguém reclamou. A loja já mandou.
ninguém reclamou. Eles não devolvem para a loja. Eles continuam, para a mercadoria não ficar se acumulando na alfândega, eles acabam liberando. Então, a mercadoria chega na casa de vocês com um determinado prazo longo, né? Porque eles dizem que é 15 dias chega, 20 dias chega. Na verdade, leva meses, por conta da alfândega, né? E a gente acabou adquirindo um produto que, para o governo, não foi recolhido os tributos e não gerou uma economia, mas fez uma importação de produtos. Isso é usando o caso da Wish, né? Mas existem outros casos. Vamos dizer que a gente entre na loja da Apple, loja importada, né? Cara e tudo. Eles não vão vender baratinho. Por quê? Porque eles já vão incluir esses tributos. Então, a gente vai achar mais caro comprar um iPhone na loja da Apple do que comprar um iPhone no Wish. Por quê? Porque o Wish tirou os impostos de importação e exportação. Então, quando tira isso, fica barata a mercadoria, certo? Então, tem toda uma relação comercial. Agora, a gente vai aqui para uma parte muito importante do nosso conteúdo, que é a balança comercial. A balança comercial, ela vai ter 3 níveis e nós vamos ver bem direitinho. Nós vamos ter quando as importações são maiores que as exportações. Isso significa que a balança comercial ela está em déficit. Ou seja, nós estamos comprando mais do que vendendo, certo? Nós vamos ter essa outra relação aqui, que é quando as exportações é maior do que as importações, significa que a gente vende mais mercadoria do que compra. E aqui nós vamos ter uma balança superávit positiva, e nós vamos ter aqui as importações e as exportações equilibradas. Significa que a quantidade de produtos que a gente compra é a mesma que a gente vende. Então, a balança comercial, ela é equilibrada, né? A única forma aqui que não é agradável é quando ela está no déficit, que quer dizer negativo, né? Quer dizer que a gente está comprando, está gastando mais do que o que tem. Então, não pode, certo? A balança comercial é um termo que representa as exportações e importações de bens entre países. Dizemos que ela é um determinante, né? E que está favorável à exportação mais do que a importar. O contrário, dizemos que ela é negativa ou desfavorável. Isso acarreta vantagens para um país e atrai moeda estrangeira, que gera emprego e renda. Então, a balança comercial ela é algo importante para o nosso país. Vindo aqui, né, eu já tinha mencionado para você, ela representa 3 maneiras. Ou ela está no superávit, quando ela está no lucro, né, é quando temos maior exportação que importação. Ou ela vai estar no déficit, quando temos mais importações que exportações. Ou ela vai estar equilibrada, nos dois. Então, vamos ter essas 3 definições aqui, tá? Vamos agora para uma outra parte do nosso conteúdo que é bastante interessante, que é os meios de transporte. A rede de transporte ela compreende um conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados para deslocamento de pessoas e carga, né, de um lugar para outro. Nesse contexto de desenvolvimento, os países e das sociedades, os meios de transporte vão ser os principais elementos. Sem os meios de transporte, o mercado não vai andar, o comércio não vai funcionar, a coisa não vai rolar. Até a gente teve aquele problema, né, aquela greve dos caminhoneiros. Vocês viram que o Brasil meio que parou, começou a faltar mercadoria, começou a faltar as coisas. Por quê? Porque os meios de transporte é exatamente o que faz a economia girar. Sem ele, a coisa fica muito difícil. O primeiro ponto seria o nosso transporte terrestre, né? A princípio nós tivemos as ferrovias. Foi muito importante no Brasil, principalmente no tempo colonial, que fez o escoamento das safras de café, né? No tempo do café, que tivemos o ciclo completo dele. E que gerou muita renda, muito lucro, que fez com que o desenvolvimento industrial brasileiro fosse deslanchado, né? Fosse alavancado, vamos dizer assim. Mas atualmente ele não é usado. Por que ele não é usado? Porque não é mais tão viável. E aí eu vou explicar para vocês porque o transporte ferroviário não é mais tão viável atualmente no Brasil. Porque temos esse aqui, o rodoviário. E olha que interessante. Ele é responsável, né,
pelo transporte de mercadoria e de pessoas de um lugar para outro. Por que que esse meio de transporte ele se tornou o mais importante? Porque existe um lucro nisso. Boa parte das rodovias estaduais elas foram privatizadas, de forma que os estados privatizaram para arrumar um lucro, né? Vendendo uma estrada, vendendo uma coisa. E as pessoas que compraram, né? Os donos das rodovias estaduais, eles colocaram um pedágio, né? É ruim? Porque você vai pagar para poder andar nessa rodovia. Mas o que é bom? Esse pedágio vai gerar um lucro, né? Uma renda, que vai ser recolhido também impostos para o governo. Então, para o governo foi bom, porque recolhe impostos do dono do consórcio da rodovia, que recolhe os pedágios. E que esse dinheiro, além de pagar os seus impostos, ele vai estar mantendo as rodovias conservadas. Então, ele é importante, né? E aí, por esse mercadinho que começou a surgir, por esse comércio que começou a surgir, as rodovias passaram a ser mais importantes que as ferrovias. Não dá para vender uma estrada de ferro, né? Não dá para vender uma ferrovia, mas dá para vender uma estrada estadual. Entenderam? Só não pode ser vendida as federais. Mas as estaduais, elas são vendidas sim. Aí também temos os transportes aquáticos. Os transportes aquáticos, eles vão ter dois tipos. Olha que interessante, o marítimo e o fluvial. Tá aqui as imagens, né? O marítimo é uma modalidade bem interessante porque ela vai estar transportando mais mercadorias para cima e para baixo, né? Intensos navios de carga. Mas também vai ter cruzeiros transportando pessoas. Já a questão fluvial é as embarcações de rio, o escoamento de mercadorias ou pessoas por meio de rios. Tá? Então, transporte marítimo, oceano. Transporte fluvial é nos rios. Tem essa diferenciação. Ambos são transportes aquáticos e de importância também. Principalmente aqui. As balsas assim, são usadas muito no norte do país, já que o norte do país é repleto de rios, né? Temos o maior rio do mundo e é navegável. Vamos agora para um outro transporte aéreo. O transporte aéreo é importante, é interessante. Atualmente diz que é o meio mais seguro de se viajar. Confesso a vocês que eu ainda tenho medo. Mesmo tendo andado de avião, eu tenho medo, né? Já andei 4 aviões, mas eu continuo com medo. Não é assim, gente. A altura não é para mim. Mas é o meio mais seguro. Além de ser o meio mais seguro, o que o transporte aéreo trouxe foi rapidez, velocidade. Ou seja, a mercadoria saiu do Japão para a América, ele vai levar em média 4, 5 meses de navio. De avião vai levar 24 horas. Então é menos de um mês para a mercadoria estar aqui de volta, né? E é um meio seguro, então se tornou importante. Caro, mas importante. Também temos um outro aqui que não está lá no livro de vocês, mas eu coloquei, que são os dutoviários, né? Os dutoviários são dutos, canos, né, como vocês podem ver aqui nas imagens, são canos, mas que ajudam a transportar as coisas, tá? E esses transportes são o quê? Vamos ter os gasodutos, que transportam substâncias gasosas, vamos ter os oleodutos, que transportam substâncias líquidas, e vamos ter os minerodutos, que transportam substâncias sólidas, mas ambos são importantes. Para vocês terem ideia, existe um gasoduto que vem da Venezuela para o Brasil para trazer gás de cozinha. Interessante, né? Que não é feito mais por transporte de caminhão. É feito pelo gasoduto. Pronto, jogou ali no cano e ó, deixa escorrer. Olha que legal. Mas é um meio de transporte também. Agora nós vamos para as redes de comunicação, que é um outro ponto muito importante, porque sem comunicação, né, a coisa não vai. Se não fizer um comercial do produto, o produto não se vende, né? Então, alguém tem que dizer, é bom, pelo menos é isso, é bom para ser vendido. A integração econômica e cultural entre os países, conhecido como globalização, trazendo para vocês de novo, só foi possível a partir da criação da popularização de diversas tecnologias, que adquiriram um papel fundamental, tanto para o desenvolvimento econômico mundial, quanto para a sociedade. E se tornou cada vez mais dependente de algo, tecnologia. Olha que interessante. Chegamos agora a um nível, né, que estamos no meio de uma pandemia, e que em meio a essa pandemia
foi fácil arrumar um jeito da gente se comunicar, de eu continuar dando aula a vocês. A tecnologia, as videoaulas, olha que interessante, né? Isso é rede de comunicação, isso é tecnologia, isso é revolução industrial, isso é desenvolvimento. É interessante, mas é tudo isso e mais. É globalização. Eu mudei aqui, mas é globalização, certo? Essas redes de comunicação, nesse mundo totalmente globalizado, como vocês viram, né? Cada vez mais rápidas e eficientes, permite a comunicação e acesso rápido. Para vocês terem noção, pronto, acabou de ter um terremoto lá no Japão. Alguém lá no Japão jogou na internet. O mundo viu. Acabou de acontecer, o mundo está vendo, né? Eu lembro das Torres Gêmeas. Eu sei que vocês vão dizer, tia é velha, mas beleza. Lembro das Torres Gêmeas caindo e ali sendo transmitido ao vivo, todo mundo vendo. Isso é tecnologia, isso é informação, isso é rapidez, isso é velocidade na informação, né? Isso tudo contribui para, olha esses pontos aqui. O desenvolvimento comercial total, internacional, né? O crescimento de empresas multinacionais, porque sem essa comunicação toda, elas não conseguem um desenvolvimento. A circulação de capital, de dinheiro, isso também é possível. A circulação de informações, como eu acabei de dizer a vocês, né? E a comunicação em massa. Isso aqui está atrelado um ao outro, né? Porque aconteceu lá no Japão, ele poderia botar lá só na TV japonesa e sair que teve um tsunami. Mas o mundo inteiro, a comunicação em massa, o mundo inteiro viu um tsunami no Japão. Isso é comunicação em massa, com eficácia, né? E a transformação da paisagem, né, que vem sendo alterada, que vem sendo aí, para a gente ter noção, né, há anos atrás, há muito tempo atrás, assim, quer dizer, né, eu criança, a gente observava o espaço e você via aqueles pontinhos luminosos, você sabia, todos eles são estrelas. Hoje em dia, à noite, você olha para o céu, você diz, são estrela ou um satélite. Por quê? Porque é a transformação da paisagem. E o porquê tanto satélite? Por causa dessa tecnologia, desse desenvolvimento que é necessário para todos nós. Então, tudo isso aí veio se atrelando, né? E é de suma importância para os nossos desenvolvimentos. Porém, apesar de se tornarem cada vez mais necessárias e utilizadas no mundo, essas relações comerciais no cotidiano das pessoas que vivem no mundo globalizado, né? Elas diminuem, né, um pouco a comunicação, as diferenças sociais, elas acabam demonstrando isso. Vou usar novamente o exemplo da nossa pandemia, né? Ela começou a mostrar que nós temos diferenças sociais, que atualmente nem todos vão ter um computador, vai ter uma internet e vai poder estudar. Pensando nisso, o Estado agora colocou as aulas na TV aberta, porque eles já perceberam que tem alunos que não têm acesso a um desenvolvimento tecnológico, que não têm acesso a esse avanço tecnológico todo. Então, isso é importante. E a globalização mostra isso a gente, né? Não é porque a gente está vendo que na internet tem um monte de coisa futurística rolando no mundo, que nós temos acesso a isso tudo, porque tudo isso tem um custo. E talvez esse custo ainda não esteja cabendo no nosso bolso. Por quê? Porque somos países subdesenvolvidos, né? Porque ainda temos muitos problemas a serem resolvidos. E vocês sabem disso, que eu venho sempre falando essas coisas na sala para vocês, tá? Isso assim, né? Os efeitos da globalização não atingem a todos da mesma maneira. Muitas vezes as novas tecnologias não associam grandes revoluções na realidade socioespacial de todos. Embora o acesso à rede atinja cada vez mais pessoas, né? Mas elas às vezes não sabem usar. Quando eu digo a vocês que antes de entrar no Facebook, no Instagram, dá uma olhadinha nas notícias na internet para se antenar no mundo, para não estar caindo naquelas fake news que rolam nas redes sociais, né? Por causa disso, porque essa tecnologia toda acaba nos trazendo essas coisas que também nos faz vítimas, né, em alguns momentos. Mas as consequências muitas vezes são fatores determinantes na modificação da condição social. Ou seja, a condição social a gente pode mudar. Como?
usando essa tecnologia, usando todo esse avanço a nosso favor, estudando. Eu sempre falo isso para vocês, estudando. Estuda porque é esse o caminho, tá? Bom, gente, bom estudo a todos. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Estou esperando vocês. Lembro, ainda tem gente que não entrou em contato comigo em relação aos livros, tá? As atividades do livro que eu tenho passado. Mas eu estou lá, gente. Qualquer coisinha, me pergunta, entre em contato, que estou pronta para atender a todos vocês.